Então, boa tarde, meus amigos. Estamos aí com a Ana Constantino, Alberto, Verinha, Márcia, o José Alberto aqui, toda a nossa equipe de estudantes. Estamos todos aqui, né? Então, são 16 horas e hoje, dia 19 de agosto de 2022. Na sexta-feira, nós estudamos sempre essa obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Vamos esperar aí a Verinha voltar. E eu vou pegar mais um livrinho aqui que eu esqueci. Opa! Nós estamos aqui estudando o capítulo 6, né, dessa obra. O que predispõe à obsessão. Então, nós vamos começar no parágrafo que diz assim: neste sentido, a obsessão. Todo mundo vai procurando aí o parágrafo, tá? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, para mais uma reunião de estudos, para mais um dia de atividade na nossa casa, que é a Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis. Rogamos ao Pai, rogamos a Jesus e a esses amigos espirituais que conosco se reúnem, que nos fortaleçam o espírito, equilibrando as nossas energias e nos auxiliando, Senhor, na compreensão dessa obra maravilhosa que a nossa irmã Sueli Caldas Schubert escreveu e que nos deixou aqui essa obra para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esses aspectos da mediunidade. E assim, envolvidos por essas vibrações, te pedimos amorosamente, Senhor, que nos permita iniciarmos o estudo do dia de hoje, na graça de Deus. Bem, estamos lá com o nosso capítulo 6, né? Mostrando aqui o livro novamente, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, capítulo 6, que tem por título que predispõe a obsessão. E eu vou começar aqui na leitura desse parágrafo, né? Que eu iniciei lendo. Eu vou até começar no parágrafo anterior. O parágrafo anterior diz assim: emergindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade. Ganga era alguma coisa que os escravos, os animais carregavam, né? Era um peso a mais. Um objeto que era colocado nas costas para que eles pudessem levar, às vezes, baús pesados, ou, se for animal, levava cestos, né? Com alimentos, com pedras. Eu sei que era algo muito dolorido, muito sacrificante. Então ele vai aproveitar para usar esse termo, né? Emergindo lentamente do limbo da terra, da ganga da materialidade, só há muitos pesares e dores, está conseguindo o homem, né, alijar, quer dizer, jogar fora o fardo de imperfeições que carrega. Neste sentido, e aí a gente começa o texto de hoje, a obsessão vem sendo o acúlio doloroso. Acúlio quer dizer espinho, aguilhão, que o impele, quer dizer, que impele o homem a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Então ele está querendo dizer o seguinte, que quando você passa por um processo obsessivo, e todo processo obsessivo é dolorido, é sacrificante, aí então, movido pela dor, o homem busca se libertar do fardo da inferioridade. Porque a gente é muito assim, né? A gente espera doer para tratar.
A gente espera sacrificar para tratar. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas só começam a tomar uma providência buscando a sua melhora pessoal quando a obsessão bate forte. Porque às vezes, na obsessão simples, a criatura vai remando, vai empurrando com a barriga. Só quando bate muito forte, aí sim que ela vai buscar de alguma forma um socorro, um tratamento, né? E como ela diz aqui, livrar-se do fardo da inferioridade. Porque a obsessão acontece por quê? Por causa da nossa inferioridade moral. Se nós não formos inferiores moralmente falando, não vai ter obsessão, não é? E aí a Sueli diz assim, Manuel Miranda, quer dizer, Manuel Filomeno de Miranda, esclarece, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Quer dizer, o problema está conosco. Se existe obsessão, do caso mais simples ao mais complexo, que é a possessão, né? Lembrando que Kardec sempre disse que a fascinação é a mais difícil de tratar, os fatores que promoveram aquela obsessão, predisponentes ou preponderantes, né, estão no homem. Então ele precisa resgatar esses débitos morais, e é sempre a questão moral que leva à alienação, que leva à obsessão. É a inferioridade moral. E aí eu trouxe aqui, porque esse parágrafo que ela cita aqui, do Manuel Filomeno Miranda, está no livro dos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo Examinando a Obsessão. Então, eu trouxe aqui, no PDF, o trecho do livro para a gente acompanhar, né? Para não eu ficar lendo e vocês só ouvindo. Então, eu trouxe aqui, que aí também é aquele detalhe, né? Ninguém vai poder dizer eu não sabia. Então, vamos lá. O livro é esse aqui, tá vendo? Nos Bastidores da Obsessão. O capítulo é Examinando a Obsessão. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vou trazer 2 PDFs para vocês para essa aula. Um é desse livro, o outro é do Grilhões Partidos. Eu considero esses 2 livros que eu vou mostrar hoje para vocês, esse e o outro que eu vou mostrar ainda, um dos os 2, talvez, junto com Loucura e Obsessão, que é o terceiro, e também tem Fronteiras da Loucura, esses 4 livros, os melhores, na minha opinião, do Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Então, ele diz assim, no capítulo Examinando a Obsessão. Em toda obsessão, foi um pedacinho que eu li aqui no nosso livro da Sueli, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. E aí o Manuel Filomeno de Miranda continua aqui. Descuidado, quer dizer, o homem descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, defesas respeitáveis que constrói na alma um baluarte de difícil transposição. Então ele está dizendo o que é para gente? Que os valores morais e os valores espirituais são as nossas defesas respeitáveis, que constrói na alma um baluarte de difícil transposição. Quer dizer que se tivermos bons valores morais e bons valores espirituais, dificilmente os espíritos menos felizes, os nossos adversários, conseguirão avançar sobre nós. É isso que ele está dizendo. Tá?
Mas aí ele diz aqui, ó, descuidado, nós somos descuidados. Quase sempre dos valores morais e espirituais, que são defesas respeitáveis, que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. O candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono. Então, além de nós sermos descuidados, né, dos valores morais e espirituais, nós também somos, muitas vezes, altamente irritáveis, sabe? A gente vê dificuldade em tudo, qualquer coisinha que falam pra gente, a gente fica logo, como diz o outro, pulando, né? A gente critica muito o outro, acha que o outro sempre está errado, que o outro sempre faz as coisas para nos prejudicar. Então a gente tem sempre essa coisa. E dificilmente a gente percebe as nossas falhas. A gente sempre acha que o outro está cometendo erros. E aí ele disse assim também, quando não nostálgico, é aquela pessoa, né, que fica assim, no passado que era bom, como isso, como era aquilo, né? Ensejando pelo caráter. E aí, devido a esse caráter também altamente impressionável, ele facilita o intercâmbio com esses espíritos, que também pode acontecer no desprendimento do sono, quando então, encontrando o desafeto ou a sua vítima de antanho, quer dizer, a sua vítima do passado, sente o espicaçar do remorso ou o remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo virão. Então, os nossos amigos, né, ou melhor, os nossos adversários, no desdobramento do sono, eles podem muitas vezes nos acessar. Nos acessar. E aí, né, quando você encontra esse desafeto, se é alguém que você tem raiva, né? Ou se você encontra alguém que você vitimou, você pode sentir remorso ou cólera. E ao sentir o remorso, a culpa, ao ver aquele companheiro ali desencarnado, ou você vê o seu adversário, você sentindo culpa ou remorso, ou sentindo raiva, você abre o quê? A brecha. É a brecha para que esses espíritos que são nossos adversários possam nos acessar. Então ele diz aqui, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo chegarão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Então, quando você abre essa brecha, ou por remorso, ou por culpa, ou por raiva, ou mesmo por alienação, tá? Você permite que esses adversários te acessem, e depois que a obsessão é estabelecida, você não vai saber nunca quando é que ela vai terminar. Ela pode durar dias, meses, anos, séculos, milênios, várias e várias reencarnações. Você nunca vai poder saber quando é que ela vai terminar, tá? Porque para ela terminar, ela vai depender o quê? Da tua conquista de valores espirituais e morais. E se você não faz um movimento para conquistar esses valores espirituais e morais, ó, a obsessão pode durar, ó, muito, muito, ad eterno, quase, poderíamos dizer assim, né? Estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, né? Soa o sinal alarmante da obsessão,
em pleno desenvolvimento, tá? No momento que você, né, registra, estabeleceu o contato. E aí você começa a perceber a interferência desse pensamento falando. Não por acaso, eu vou pegar aqui um livrinho. Eu estava lendo o livro há poucos minutos, deixa eu ver se eu encontro ele novamente, aqui na nossa biblioteca, do Newton Boechat. Eu coloquei ele aqui de volta. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho aqui, gente. Se eu não achar, deixa. Que eu queria pegar aqui. É o Chico, que ele. Esse livrinho estava aqui, agora mesmo. Eu peguei. Não. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Eu achei muito interessante, porque o Chico estava falando de uma companheira, e essa companheira, ela chega à casa espírita, do Newton Boechat, um livrinho velho, o que você acha para mim? Do Newton Boechat. Vê se é na bolsa ali. Na bolsa. É muito interessante que vem bem ao acaso. Não está aqui, vem, procurei para mim. Newton Boechat, o título, o autor. É muito interessante porque o Chico conta a história de uma companheira que ela chega à casa espírita, né? Ele vai descrevendo ela, cheia de problemas, ela vem, ela sofre um processo obsessivo da avó. A avó desencarnada, a avó se associa a ela, se aproxima dela. E ela tem as características que ela apresenta, são características, né? Muito. Deixa, não vai achar mesmo agora. Eu achei aqui. O nome do livrinho é esse aqui, eu não sei se está chovendo. Ide e pregai. Ide e pregai. Só para a gente ver, mais ou menos, se a gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Eu cheguei aqui, peguei esse livro e comecei a ver, e eu achei muito interessante a história dessa médium. Só queria ver se eu achasse, seria interessante, mas eu não peguei nem o título do texto. As características dela é muito interessante. Vampirismo, né? É no centro Luiz Gonzaga, que era o centro frequentado pelo Chico. E ele diz assim, ó, esse trecho diz assim, ó, Chico Xavier, recém-chegado, recebia pequeno grupo de confrades no centro espírita Luiz Gonzaga, confrades de fora, e uma porção de abraços. Pouco antes de a sessão começar, naquela noite, ele diz assim, ela entrou, tá? Ele vai dizer assim, quem vai narrando isso é o Newton Boechat, que estava lá no centro naquele dia. Aí ele disse assim, ela entrou, corpo magro, sorriso sarcástico, afetação nos gestos, olhos revirados nas órbitas, andar agitado e trajes berrantes. Dava-nos a ideia nítida de estar fortemente obsidiada. De um dos braços pendia a bolsa vermelha, já gasta, semi-aberta, abarrotada de papelório melhor de receitas, assinadas por respeitáveis médicos da capital mineira. Olga, como lhe chamaremos, de quando em vez, falando desconexamente, dava tapas violentos em seus próprios ombros magros, e tudo isso mesclado com situações incongruentes ditas para a piedade geral.
Chico Xavier aproximou-se, olha só que interessante, Chico aproximou-se da pobre moça, consolou-a, citou-lhe frases curtas de estímulo espiritual, mas ela, longe de perceber, e muito menos sentir, quer dizer, ele se aproximou dela, a cumprimentou, falava coisas para ela, mas ela não percebia a presença dele, nem o que ele falava. Então, aqui, ó. Mas ela, longe de perceber, e muito menos sentir, falava continuadamente. E agora apanhava uma a uma daquelas receitas que eram comentadas, acompanhadas sempre, sempre de fortes palmadas nos ombros. Ela batia nos próprios ombros dela o tempo todo. Aí o Chico disse assim para o Newton Boixá: você pensa que eu falo com ela? Porque o Chico se aproximou dela e começou a falar. Aí ele vira para o Newton Boixá, que estava com ele, e disse assim: você pensa que eu falo com ela? Perguntou-me o médium. Não, não, disse o Chico. Estou conversando diretamente com a entidade espiritual que a influencia. Foi sua avó, desprendida do corpo físico, há 7 anos. Não preparada para a vida, no outro lado, a avó, né? Presa ainda de acentuados desequilíbrios, que alimentou, apoderou-se da neta, olha só, apoderou-se da neta por afinidade. A rigor, olha a expressão que o Chico usa, come-lhe o calor. Tanto que o Newton Bochá botou um asterisco depois dessa expressão, come-lhe, come, de comer, né? Come-lhe o calor, ele botou assim, frase textual do médium. O que ele quis dizer com isso, Chico? Come-lhe o calor. Ele quis dizer que a avó estava o quê? Absorvendo as energias dela. Vampiro. Vampiro. Olga, diz o Newton Bochá, escrava de seus caprichos, é-lhe perfeito médium. Olga é médium e agora escrava dos caprichos da avó, devido à trajetória que vem imprimindo a vida. E concluiu, vejo-a bem, referindo-se à avó desencarnada. A avó chama-se Mara, né? Mara JB. Vamos doutriná-la, disse o Chico. E creio, com o processamento da reunião desta noite, a neta cairá, ainda que por momentos, em seu habitual. É um caso categórico de obsessão, como os citados sobejamente na literatura mediúnica. O certo é que, ao principiar a reunião evangélica, doutrinária, Olga quietou-se e ouviu placidamente o comentário desdobrado por inúmeros oradores da noitada espiritual. Acerquei-me dela, lá do saguão do Luiz Gonzaga. É o Newton Boechat falando. Conversamos naturalmente, disse-me Olga ali estar pela primeira vez, na esperança de conseguir um bálsamo para o seu sofrimento. Não conhecia o Chico anteriormente, mas sentia coisas estranhas e era avassalada por força desconhecida que a levava a fazer o que não podia e não queria. Então, ela fala que ela não tem controle. Aquela força desconhecida a domina e tira dela todo o controle. Compreende? Ela está sob domínio da outra. Ela não consegue manter o seu próprio controle. E ele diz assim, desviava para aquele domínio, desviava para situações menos dignas, libidinosas. Então, o processo obsessivo... Rose, Oi, fale, amigo. já era subjugação, já, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque ela mesmo fala para o Newton Boechat, né? O Newton Boechat é um grande estudioso, quer dizer, já desencarnou. Foi um grande estudioso, ainda da doutrina, né? Então, é muito amigo do Chico e ele vem trazendo toda essas informações.
né, para a gente, né? E ela diz aqui, então, isso a desviava, essa subjugação a desviava para situações menos dignas libidinosas. Aí ele vai dizendo assim, após cessado o assalto, quer dizer, após aquele ataque violento que ela sofria, aonde o espírito come-lhe, essa expressão muito forte do Chico, né? Comia-lhe o calor, a força depois se saciava. Quer dizer, depois da vampirização, o obsessor, acho que satisfeito, dava aquela acalmada, né? Retirando-se, deixando-a aniquilada e desencantada. Sentia-se depois de passar essa crise, ela mesma com sua lucidez. Mas os momentos em que assim se sentiu eram tão efêmeros. Então, esse momento aonde ela alcançava uma certa lucidez, aonde ela obtinha um pouco de sossego, era muito pouco, porque o vampirismo era constante, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, de supetão, aí o Newton Boixá dizendo, de supetão, roendo-me de curiosidade, fiz a pergunta, como se chama sua avó? Porque o Chico já tinha dito para ele o nome da avó. E ele queria confirmar. Porque o Chico falou para o Newton Boixá, ó, a avó chama-se Mara, mas ele não falou para ela, né? E aí o Newton Boixá, querendo confirmar, perguntou para a moça, como é que se chama sua avó? Aí ela disse assim, chamava-se, ela já morreu, era Mara JB, o mesmo nome que o Chico tinha dito. Pronunciou pausadamente o nome por inteiro da entidade de além-túmulo, registrada pela mediunidade do Chico. Fenômeno curioso. Olha o que o Newton Boixá diz. O vampirismo, que era um vampirismo, é claro, além da vida. Então, ela estava desencarnada e de lá, do plano espiritual, ela vampirizava a neta. Aí, olha só o que ele diz aqui, o Newton Boixá. Tal avó, tal neta. Uma sustentáculo da outra, carregando o mesmo fardo, a mesma viciação mental. Então, elas se alimentavam uma à outra, entendeu? Era esse vampirismo onde uma alimentava a outra. Aí o Newton Boixá diz assim, julho de 1955, ele dá um salto no tempo. Um dia de sol, galeria, casa de lanchos finos, ele, Avenida Afonso Pena, Belo Horizonte. Em julho de 1955, Newton Boixá está você deve conhecer aí, William, estava na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, numa casa de chá de lanchos finos. Parado à porta, eu observava interessante movimentação de automóveis ao longe, vendo até que ponto chegava a perícia de um chofer, quando vem, era a Olga. Então, passou-se bastante tempo. E ele está nessa rua, na porta da casa de chá, e quando ele olha, de repente, quem ele vê? A Olga. Era a Olga. Transtornada, com as mesmas manias, e com ela, pelos sintomas, em torturada influenciação, a avó desencarnada. Nem me reconhecer a moça, porque ele conversou com ela lá no centro, mas devia já ter passado os 3 ou 4 anos. Nem me reconhecer a moça, nem se lembrava de mim. O ser invisível obumbrava-lhe, quer dizer, estava no ombro dela, obumbrava-lhe uma vez mais a consciência. Estava ali, grudada nela, né? Ombro a ombro. Queria perpetuar o seu domínio. E lá se foi, outra vez, passos largos, bolsinha tiracolo, agitada, afetada, chamando a atenção dos homens. Lembra que eu tinha lido antes que ela, né, quando ela conversou com o Newton Boixá lá no centro, Luiz Gonzaga,
ela disse que aquela força que a dominava desviava para situações menos dignas, libidinosas. Olha agora o que ele percebeu, que ela estava a caminhar pela rua, passos largos, bolsinha de tiracolo, agitada, afetada, chamando a atenção dos homens. Ela estava sendo vampirizada e levada para a prostituição. Parece, diz Newton Boechat, uma dessas torturantes e longas provações. Ainda depois daquela tarde, vi a Olga novamente, com a vozinha às costas. Como diz o meu amigo José Amorim, conhecedor do caso. Meus guardados, quantos alfarrábios instrutivos. Esse livro, Ide e Pregai, é bem antigo, do Newton Boechat, traz casos fantásticos, tá? Sobre processos obsessivos e vários outros casos. Então, eu chegando aqui, antes da aula, eu peguei esse livro e, por acaso, abri nesse capítulo e comecei a ler e achei interessante, mas não me veio na hora a ideia de deixar ele aqui. Eu guardei na estante. Quando fui ler, eu disse, o livrinho, olha aqui, deixa ele aqui. Então, olha só, estabelecido o contato mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão, em pleno desenvolvimento. Nesse particular, o espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo. Libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Todo tratamento depende muito mais do paciente. Sendo o obsidiado um calceta, como diz Manuel Filomeno de Miranda, um devedor, calceta quer dizer isso, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal. Então é preciso que ele faça o trabalho, né, de reeducação, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos de amor e trabalho, né? Então, os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, né? Embora você deseje, eu desejo muito o meu refazimento moral, mas não pode ficar só no desejo. É imperioso que você busque, através, né, do trabalho, do esforço, a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, né? Por que isso? Isso vai lhe conferir os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar sua real modificação em relação à conduta passada. A gente percebeu no caso da Olga que ela esteve na casa de Luiz Gonzaga, esteve em contato com o Chico conversou não com Olga, ele conversou com a avó. Quando ela entrou, ele foi na direção dela, abraçou, falou, tanto que ele falou com o Newton Boechat, eu não estou falando com ela, não estou falando com a Olga, eu estou falando com a avó. Ele conversou diretamente com a avó. E ela participou da palestra, ouviu tudo aquilo, mas, pelo que a gente percebeu, ela não buscou a tal renovação íntima. Ela não buscou o esforço. E aí o processo continuou. Até quando? Não sabemos. Não sabemos, tá? E aí o Manuel Filomeno de Miranda fala, né? É imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho,
de forma a testar sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Então, quando você vai buscar a sua renovação íntima, quando você está ali estudando, buscando o evangelho, buscando colocar em prática tudo aquilo, você não está apenas trabalhando pela sua renovação íntima. Você também está ensejando aquele que vem, que está te trazendo todo esse constrangimento, também uma oportunidade de estudo. Porque se ele está te acompanhando, ele está te constrangendo, te fazendo sofrer, quando você começa a trabalhar pela sua renovação, ele está do lado de você. Ele também vai participar, ele também vai receber a orientação. Se ele desejar ir embora, aí é problema dele. É problema dele. Mas muitas vezes o que acontece é que quando você começa a se evangelizar, ele também se evangeliza. E aí você evolui, você melhora, e seja ele sendo teu adversário, a gente não sabe como é que isso aconteceu, como no caso da Olga, era a avó dela, né, que fazia isso, que sintonizava com ela, deviam ter as mesmas vontades, a própria iluminação, o próprio esclarecimento. Então, você é tratado e aquele adversário seu também é tratado, né? Se for assim da vontade dele. Vamos voltar agora ao nosso livro aqui. Eu achei bastante interessante. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade aí para fazer o comentário. Eu achei esse caso muito interessante da Olga, né? Ilustrou bem a nossa história. Voltando aqui ao nosso livro. Este mesmo autor, que é Manuel Filomeno de Miranda, em outra obra, Grilhões Partidos, que é uma das 4 que eu disse para vocês que é maravilhosa, refere-se a causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma ou perispírito do enfermo, vinculado pelos débitos trânsitos, aqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou. Quer dizer, aqueles débitos do passado, né? Débitos que você deve àquelas pessoas que, de alguma forma, você prejudicou. Aí ele vai trazer um caso aqui. O caso de demonstra a existência dessas causas kármicas, predispondo a obsessão e enfermidades. É um caso que ele vem citando no livro. E desde a mocidade, essa pessoa, que ele bota só a primeira letra do nome dele, desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Então, era aquela pessoa que desde jovem sofria com uma dor nas pernas, que apesar de um monte de tratamento, nada resolvia, tá? Frequentando as reuniões públicas da Casa Espírita durante anos, tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se de suas dores. Certo dia, a velhinha tá rindo, né? Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Olha aí. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, viu que o Manuel Filomeno Miranda falou antes? Quando você busca a sua
né, a sua reforma íntima, você também está proporcionando ao seu adversário essa reforma. Então, ele confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só deixaria se ela lhe pedisse perdão. Olha que oportunidade, gente. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, a médium recusou-se. Olha lá. Ele, na mesa mediúnica, falou, através do médium, que ele a obsediava porque ela o havia feito sofrer no passado e que por isso ela sentia tantas dores. E ele disse, o doutrinador aí falou umas coisas para mim, eu gostei do que ele falou, então, se ela pedir perdão, eu me afasto. E olha o que ela fez. Ela não aceitou, né? Ela não aceitou fazer isso. Ela não aceitou. Não é incrível isso, gente? Recusou-se a pedir perdão a um... É inacreditável, né? Ela se recusou. Trabalhadora da mesa mediúnica. Trabalhadora da mesa mediúnica. Ela impressionante. Não é impressionante? Impressionante. Ela simplesmente disse, não. Não vou, não aceito. Não vou pedir perdão. Pedir perdão para a gente ver como o nosso orgulho, né? Recusou-se a pedir perdão ao negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carrega dentro de si. Orgulho e outras coisas, né? Orgulho e outras coisas. Isso aí é orgulho e outras coisas. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ela ainda não a sentia, quer dizer, ainda não sentia a doutrina no coração. Hoje, com avançada idade, passado muitos anos, a senhora continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência do orgulho. Principalmente, olha aí, padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado, como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente o seu passe. Ela continua aí da casa espírita, toma o passe dela, mas continua sendo a senhora de escravos. Continua sendo a senhora de escravos. Gente, não precisa muito. Você quer ver uma coisa? De vez em quando mostra no jornal. Alguém, outro dia foi no trem, né? Uma senhora no trem, tinha uma família sentada no banco. Essa família era uma família de pessoas negras e a mulher estava sentada no banco da frente. No banco da frente. E aí, o que aconteceu? Eu não, acho que eles estavam brincando, conversando, e ela, de repente, começou a agredi-los. Olha, está na hora de vocês saírem daqui, seus negros. Eu não quero, vocês estão me incomodando. E o pessoal filmou. Teve um outro caso também em Portugal, que uma atriz, uma moça aí acho que ela é atriz, ela e o marido dela é ator, ela adotou 2 crianças negras, e no restaurante em Portugal, as crianças estavam brincando, e uma mulher branca virou-se para as crianças e disse assim, por que vocês não voltam lá para a África, seus macacos? E essa moça, ela é uma mulher branca, né, tem condições, ela levantou, não é? E havia uma outra família lá, de negros. Essa família, as crianças dessa família estavam brincando. Aí essa família ficou em silêncio,
Mas a esposa do ator, que é branca, uma mulher que tem uma certa situação, ela não se conteve. E foi até a mulher, esculhambou a mulher, chamou a polícia e ela foi levada. De vez em quando a gente não escuta isso? Escuta. Sai daqui, seu nego safado. A gente escuta isso. Quem No são futebol, pô. no futebol? Não é aquele pessoal muito da. A gente achava que era só o pessoal, que era só os argentinos, chilenos, uruguaios. Mas não. Outro dia era um jogo em São Paulo. Dois times brasileiros. Era o São Paulo contra outro time. Tinha uma mulher brasileira que estava lá na arquibancada e quando um jogador, acho que foi um jogador de São Paulo, foi lançar uma bola da lateral, ela começou a fazer aquele sinal que do orangotango, como o pessoal lá da Argentina, daqueles times, né? Quando joga times da Libertadores da América, ela começou a fazer. Quem são essas pessoas, gente? São esses antigos senhores de escravos, pessoas preconceituosas, que, como aqui, essa senhora foi trabalhadora de mesa mediúnica, psicofônica, entrou em contato com o espírito que a obsediava, disse para ela que a obsediava, que as dores que ela sentia nas pernas foi porque ela fez boiacia e ele fazia ela sofrer da mesma maneira. E pediu a ela que perdoasse. Mesmo sentindo a dor, ela não perdoou. Porque ela não ia pedir perdão a um negro escravo. Então, a gente vê isso aí. A gente vê isso todo dia. As pessoas falando isso. É no futebol, é no mercado, é na rua, é no ônibus. A gente. Rosa, Pode falar. o preconceito não estava dentro dela, muito, muito forte, né? Sim, sim. Aquela personalidade da senhora de escravos. É. E as pessoas E era espírita, né? espírita, e você vê, ela continuou trabalhando na mesa mediúnica, continuou frequentando a casa espírita, e depois de idade avançada, não deveria mais poder trabalhar, né? Mas ela continuava a ir na casa espírita tomar o passe, sabe? Mas continuava com aquele ódio, com aquele ar de superioridade, não é? Desse puritanismo, né? Aquela ideia de que a raça branca é raça superior. A gente vê isso todo dia. Quando a gente vê uma pessoa ser presa, alguém foi assassinado fugindo da polícia ou enfrentando a polícia, quando a gente olha e muitas vezes vê que a pessoa é negra, logo faz aquele famoso comentário que eu não vou fazer aqui. Mas não é verdade? Não se vê esse comentário? O que é isso? Por que se a pessoa faz aquele comentário? Também, né? Porque é preconceituosa. Porque é preconceituosa. Aí vai olhar o passado. O que aquela criatura fez? Quem ela foi? Então ela ainda traz isso com ela. Não foi uma vida, duas vidas que resolveu esse problema dela, não. A dor está batendo, a mulher aqui continua sofrendo dores nas pernas e ela sabe o pior de tudo, sabe qual foi o problema? Ela sabe o porquê. Ela sabe o porquê das dores, ela sabe o porquê do sofrimento. Mas, como ele diz aqui, a prepotência é tão grande que não faz com que ela decida pedir perdão. E ele deu a oportunidade dela ficar livre das dores e pedir perdão. Eu trouxe aqui ainda um outro... Eu queria voltar um pouquinho só, Rose, posso? E aí, minha amiga? Fale, pode falar. É sobre a Olga. A avó dela fazia isso consciente? Sim, sim, sim. Porque
porque tem um sangue que, né, que fala, né? É consciente. Elas tinham afinidades. Entendi. E a avó utilizava da neta para atender às suas necessidades. Olha a questão ali, questões libidinosas. A avó era alguém que tinha essa necessidade dessas energias. E ela também tinha a Olga. Elas tinham sintonia, entendeu? Então, Entendi. atendia a necessidade da outra. A necessidade era das duas. Esse livro que eu falei para vocês, Grilhões Partidos, tá? Tem um capítulo chamado Prolusão. Nesse capítulo Prolusão, no item 3, vai falar sobre o problema do obsidiado. Nós falamos aqui da senhora E, que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz nesse livro, Nos Bastidores da Obsessão. E aqui eu trouxe nesse livro, Prolusão, que é um maravilhoso, ou melhor, Grilhões Partidos, também de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco. Quando ele, nesse item 3, o capítulo é Prolusão, aí tem o item 1, tem o item 2, tem o item 3. O item 3 fala do obsidiado. Somos nós. Se alguém ainda tem alguma dúvida, quem é o obsidiado? Então ele diz assim, o Manuel Filomeno de Miranda, somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação das dívidas. Não é? Se você está sofrendo algum tipo de constrangimento, você está obsidiado. E o que você tem que fazer? É buscar reparar suas dívidas com urgência. É fazer o que a senhora aqui não fez, pedir perdão. Me perdoe. Inclusive, uma vez eu estava lendo uma mensagem de um amigo espiritual que dizia o seguinte: toda noite, quando você se recolher, fizer suas preces, sempre diga assim nas suas preces: eu não sei a quem eu devo. Eu sei que devo, mas a quem eu não sei. Porque eu não sei o nome, se é José, Maria, Antônio. Então, faça assim, nas suas preces. Eu peço perdão a qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, né? Mas principalmente aos desencarnados, a quem um dia eu fiz sofrer. Eu peço humildemente que me perdoem. E também ele diz para você na prece dizer também o seguinte: se existe alguém, algum espírito, algum irmão desencarnado, que em algum momento me feriu e que vive se escondendo de mim, que ele fique sabendo que eu perdoo a todo mundo. Não importa o que ele tiver feito para mim, ele está perdoado. Então ele falou isso. Que você, na sua prece, sempre diga: eu peço perdão a qualquer irmão que eu tenha feito sofrer. Eu peço que humildemente ele me perdoe. E eu quero também dizer que, se algum irmão hoje está em algum lugar temendo a minha vingança, porque um dia ele me fez sofrer, fique certo de uma coisa: eu perdoo. Eu perdoo. Ele está livre. Ele não precisa se preocupar. Porque, às vezes, tem algum espírito que nos fez sofrer em algum dia. E, ao nos ver encarnados, diga assim: eu tenho que passar longe da Rose. Porque se ela souber que eu estou aqui, ela pulou no meu pescoço. Porque eu fiz isso e aquilo. Então, ele diz isso, que na nossa prece toda noite, a gente peça perdão primeiro. E depois a gente perdoe a todo mundo que tenha nos feito sofrer. Porque podem ter espíritos fugindo de nós, escondidos, com medo do nosso ataque. Entendeu? Então, isso é uma forma que você tem de buscar a reparação das dívidas. O perdão é difícil, né, Rose? Eu tenho duas primas irmãs, diferença de 2 anos uma para a outra. Uma das gêmeas, né? Tem 2 gêmeas e tem a terceira irmã, que é mais velha. Tem horas que uma das gêmeas, a Débora, fala com a Jade, dizendo: mãe, ela me fez muito mal, ela me
mãe fez muito mal. E nessa existência, a irmã sempre foi boníssima com ela. Mas ela lembra. Mas ela lembra e tem crise de choro, tudo. Você Ela fez muito mal. O esquecimento da reencarnação não foi suficiente para apagar. Ela não lembra do detalhe, mas ela tem o sentimento. E ela não é capaz ainda de perdoar. E aí ela vai sofrer por isso. Né? Então, Manuel Filomeno de Miranda continua dizendo aqui: todo problema após de obsessão redunda em problema de moralidade, em cuja realização o espírito se permitiu enredar por desrespeito ético, legal e espiritual. A sua prima está tendo uma oportunidade agora. Reencarnou com desafeto, tendo a oportunidade de se reajustar, mas ainda não aceita, né? Como ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, quer dizer, como eu não posso simplesmente dizer para a minha consciência, vai embora, para de me perturbar, né? Como ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, já que onde esteja o devedor, aí se encontra a dívida. Lembra que nós falamos até sobre inconsciência ontem, né? Onde eu disse assim para o pessoal, eu não posso apagar minha consciência. Aonde eu estou, a minha consciência está. Ela não tira folga. A minha consciência não tira folga. Então ele diz aqui, como ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, já que onde esteja o devedor, aí se encontra a dívida, encontram a dívida, e logo depois o cobrador. Né? Então o devedor, a dívida e o cobrador estão sempre juntos. É da lei, né? É da lei. Enquanto essa dívida não for sanada, os três estão juntos. Devedor, consciência, né? Devedor, dívida e cobrador. Enquanto você não resolver esse problema. É da lei. Entendeu? Isso é da lei. No fulcro, quer dizer, no centro de toda obsessão, estão inerentes os impositivos do reajustamento entre devedor e cobrador. Para resolver a obsessão, você tem que acertar os ponteiros. Se você não acertar os ponteiros, se você, como o caso das suas primas, se você não pedir perdão, se você não procurar corrigir, não resolve o problema. Indubitavelmente, o estatuto divino, o que é o estatuto divino? São as leis divinas. Indubitavelmente, o estatuto divino dispõe de muitos meios para alcançar os que lhe estão incursos nos códigos soberanos. Então, a lei do Senhor tem várias maneiras de fazer com que aqueles litigantes se encontrem para resolver aquela questão, tá? Não é, portanto, condição única. Isso aqui é muito importante, olha só. Não é, portanto, condição única de que o defraudador, quer dizer, aquele que fez sofrer, seja sempre defrontado pelo fraudado, que lhe aplicará o necessário corretivo. Não, não é sempre assim. Não é sempre ela assim. Perdeu a oportunidade única. Olga. Não, ele está dizendo que não é sempre assim. Maria. Exatamente. Não é sempre que você vai ter essa oportunidade de estar de frente, de ser encontrado por aquele que te antagoniza, né? Não é, portanto, condição única. Ele está querendo dizer também o seguinte, não é sempre assim que se resolve os problemas, encontrando-se os dois. Aí ele diz aqui, ó, ele continua aqui, se assim fora, inverter-se a ordem natural e o círculo repetitivo das injunções de dívida, cobrança, cobrança, dívida. Culminaria pela desagregação do equilíbrio moral entre os espíritos. Quer dizer, eu devo, e a quem eu devo, a quem eu devo me encontra. Aí ele me agride para me fazer sofrer, para eu pagar pelo crime. Só que eu fico magoado e amanhã, de vítima, eu sou algoz. Hoje algoz e amanhã vítima. Né? Aí a vítima de amanhã algoz. Vai ficar nesse círculo vicioso, né?
ele diz aqui, como todo atentado é sempre dirigido à ordem geral, repara o seguinte, ele está querendo dizer o seguinte, toda vez que você fere alguém, você não está ferindo só aquela pessoa, você está ferindo a ordem geral. Quando eu agrido uma pessoa, eu estou indo contra a lei. Então, aquela minha agressão não é só. Se eu faço uma agressão a Denise, eu não estou agredindo só a Denise. Eu estou agredindo a ordem geral. Entendeu? A ordem geral. E ele diz aqui: embora, através dos que estão mais próximos dos agressores, a ordem mesma são convocados os transgressores. Eu estou afetando a ordem geral, mas dentro dessa ordem geral tem dois que estão no centro da questão. Entendeu? Então, embora através dos que estão mais próximos dos agressores, a ordem mesma são convocados os transgressores. Então, quando você fere alguém, você está ferindo a lei. Você está ferindo a ordem geral. Entendeu? Então é como se a minha agressão a ela fosse assim, se espalhasse e afetasse os outros. Até porque, às vezes, uma atitude minha contra ele, contra você, não vai afetar só você. Vai acabar afetando outras pessoas também. Por exemplo, se uma pessoa acha que você está sendo injusta, é mais uma pessoa que vai ficar desequilibrada por causa do ato que você... Por exemplo, se você, de repente, uma pessoa mata a outra, aquele que foi assassinado, ele tem uma família, ele tem filhos, então você não está agredindo só ele. Há várias gente envolvidas naquele processo que vão ser afetadas por aquele ato que você praticou. A pessoa que escuta notícia, vamos dizer. Exatamente, assim, que vai ficar com raiva de você, que era amigo dele. Vai discutir com o outro. Exato, então ele está dizendo aqui, como todo atentado é sempre dirigido à ordem geral, embora, através dos que estão mais próximos dos agressores, a ordem mesma são convocados os transgressores. Normalmente, porém, graças às condições que facultam ligações recíprocas entre os envolvidos na trama das dívidas, estes retornam ao mesmo sítio, reencontram-se para que, através do perdão e do amor, refaçam a estrada interrompida, oferecendo-se reciprocamente recursos de reparação para a felicidade de ambos. Então, hoje, amanhã, uma hora, vão se reencontrar no mesmo sítio, quer dizer, no mesmo local, no mesmo tempo, numa mesma família, no caso das suas primas, né? Tendo essas pessoas recursos que o Pai nos concede para repararmos esses problemas aí. Aí ele continua dizendo assim, porque transitam nas emanações primitivas, que lhes parecem mais agradáveis, facultam-se perturbar. Então, por que esse processo obsessivo acontece? Porque as pessoas ainda estão transitando nessas faixas de vibrações inferiores, que são o que eles chamam, né? Transitam nas emanações primitivas. E por que se transita nas emanações primitivas? Porque se considera aquilo mais agradável. Eu gosto de fazer essas coisas. Facultam-se perturbar, enredando-se na ideia falsa de procurar aplicar a própria justiça, em face do que infalivelmente caem necessitados, por sua vez, da justiça divina. Então, eu quero me vingar, eu quero aplicar minha própria justiça, eu não vou perdoar, eu vou fazer sofrer, e aí vai acabar caindo dentro dessa justiça. Quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz em forma de matrizes vigorosas do perispírito o de que necessita para a evolução. Então, lembra que o Sérgio Daimon falou ontem? Né? Ele falou, eu nunca fumei, sempre fui um atleta.
mas agora eu estou com essa fibrose pulmonar. De onde veio essa fibrose pulmonar se nessa vida eu não fiz nada que provocasse esse problema? Só pode ser o quê? De outra vida. Ele trouxe essa matriz e somente agora, quando ele está já numa idade mais avançada, que ele já deve estar com 70 anos, surgiu isso. Mas olha só como Deus é misericordioso. Deu a ele um tempo, desde a infância até agora, para ele trabalhar no bem. E ele fez isso. Porque desde muitos anos que ele trabalha na casa espírita, que ele é palestrante, evangelizador, sempre envolvido no trabalho no bem. Mas a matriz está lá. E com certeza agora essa doença veio bem mais aliviada do que talvez ela aparecesse, surgisse, se ele não tivesse feito o trabalho de evangelização com ele mesmo. Talvez ele tivesse essa doença, jovem ainda, e ela se tornasse uma tuberculose, uma coisa assim, que o matasse bem, fizesse morrer mais cedo, desencarnar cedo. E ele conseguiu fazer todo esse trabalho dele e continua fazendo. Mesmo ainda com aquele aparelho no nariz, né, usando o bujão de oxigênio do lado, mas ele continua fazendo as palestras, evangelizando, trabalhando bem. Mas a matriz estava lá do perispírito, de problemas do passado. E dessa encarnação, ele está tendo a oportunidade agora de colocar isso para fora. Quando vier desencarnar, talvez tenha se purificado. E na próxima reencarnação, ó, problema resolvido. Né? Então, ele aqui, quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz em forma de matrizes vigorosas do perispírito o de que necessita para a evolução. Imprime-se, então, tais fulcros nos tecidos, em formação da estrutura material de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia nos centros psicossomáticos que passam então a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz e de júbilo. Então, se a pessoa está trabalhando no bem, aquele problema que ela traz com ele pode, de repente, se dissolver, né? Porque lembra que Jesus falou? Muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Ou podem ser bastante amenizados. Bastante amenizados. E a pessoa apenas ter um problema que não venha ali trazer incômodos excessivos. Eu me lembro do caso, né? Ontem, o Menezes até lembra dele. Eu esqueci o nome dele agora. Que ele era um palestrante espírita, ele era piloto de helicóptero. Lembra? Ele fazia aquela palestra, até ele fazia o estudo da Gênese do Senhor. Zaná. E ele sofreu um acidente grave na Lagoa de moto. E levaram ele correndo para o Hospital da Lagoa. E o acidente, né? Quando ele chegou no Hospital da Lagoa, precisando fazer uma cirurgia no pé, naquela hora, ali naquele momento, havia um senhor que estava para ser operado pelo mesmo problema ortopédico, um problema ortopédico. Mas esse senhor teve um probleminha. E a cirurgia dele, quando ele ia entrar no centro cirúrgico, ele teve um probleminha, alteração de pressão, e os médicos disseram assim, não vamos operá-lo, vamos operá-lo amanhã, porque ele teve alteração de pressão, qualquer coisa assim. O centro cirúrgico estava tudo pronto, os cirurgiões estavam lá. Quem fez a cirurgia? Foi ele. Ele entrou no hospital e foi direto para o centro cirúrgico, que estava preparado para aquele senhor que também ia fazer uma cirurgia ortopédica. E ele foi operado no lugar do senhor. E ele teve amputação de 2 ou 3 dedos do pé. Tudo bem, logo ele era piloto de helicóptero também, ele logo melhorou, voltou ao trabalho dele e tal. Passado algum tempo, ele era do Leon Denis, eu me lembro. Ele recebeu uma mensagem do Leon Denis, no Leon Denis, acho que foi o Dr. Herman, que disse para ele o seguinte:
sobre o problema dele, que na realidade, no planejamento dele, ele teria amputação da perna. Porque lá no passado, ele tinha feito alguma coisa que então era possível que ele reencarnasse e tivesse a perna amputada. Mas como ele, desde jovem, sempre trabalhando bem, palestrante espírita, não, o problema foi amenizado, ele só perdeu os 2, 3 dedos. Entendeu? É aquela coisa, muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Então, você pode ter esse processo amenizado ou até a doença não se manifestar. Mas, ou então ela vem num grau bem leve, porque o que o senhor quer é que você vença suas dificuldades pelo amor e não pela dor. Agora, a escolha da dor é nossa, não é de Deus. Né? Então, ele vai dizer aqui, ó, se todavia, por indiferença ou por prazer, o elemento jornadeia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio desperta automaticamente o mecanismo de advertência, desorganizando-lhe a saúde, né? E surgindo por sintonia psíquica em consequência do desajustamento molecular no corpo físico, as condições favoráveis a que os germes vacina, porque a doença ao mesmo tempo é uma vacina, porque a doença ao mesmo tempo é uma forma da cura, é a dor, né? Que se encontra no organismo, proliferem, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Então, se você não procura se melhorar, aquelas matrizes que estão ali vão deflagrar, né? Outras vezes, como os recursos trazidos para a reencarnação em forma de energia vitalizadora não foram renovados, ou pelo contrário, foram gastos em exageros, ou teu fluido vital. Você não está procurando renovar. E renova como? Na prática do bem. Se, ao contrário, você ainda gasta em exagero, explodem as reservas e pela queda vibratória que atira o vigilante noutra faixa de evolução, que é a sintonia com entidades viciosas. Olha o caso da Olga aí. Olha o caso da senhora E, que não perdoou. Perseguidoras e perversas. Se faz mais fácil dando início aos demorados processos obsessivos. Então, você gastou suas reservas, né, a sua energia, não faz nada, você entra numa queda vibratória, entra numa outra faixa de sintonia, aonde estão entidades viciadas, que falamos ontem, né, sobre isso, entidades perversas, entidades inferiores, perseguidoras, e aí se torna mais fácil o teu processo, o processo obsessivo. No caso de outras enfermidades mentais, que existem muitas, a distonia que tem início desde os primórdios da reencarnação vai, a pouco e pouco, desgastando os depósitos de forças específicas. Porque às vezes a pessoa, desde cedo, já demonstra uma queda, né? Já demonstra perturbações, dificuldades. Às vezes você vê isso da criança, e aí você, né, aquela criatura não toma providências, ou a família não toma providências, para poder já encaminhar aquela criança para evangelização, para alguma coisa, né? E aí isso vai desgastando o teu fluido vital, quer dizer, os depósitos de forças específicas, e predispondo-a para a crise, que dá início a uma neurose, a uma bipolaridade, e outras coisas mais, né? Outras doenças mais, a psicose, a esquizofrenias, né? Ou a múltiplas formas de desequilíbrio que a pessoa passa a sofrer no corredor cruel e estreito da loucura. Então, a pessoa pode chegar a uma desarmonia total, né?
Então, a gente vai percebendo aí, como disse o Manuel Filomeno de Miranda, em todo o tempo que ele falou, a responsabilidade está sempre em nós, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, no nosso modo de ser. E a cura para isso também está dentro de nós. Depende da forma como que você encara as doenças, depende da forma como que você lida com esse problema assim tão próximo, né? Por exemplo, embora a educação que tenha sido dada às minhas primas tenha sido uma educação de amor e de companheirismo ela ainda não consegue vencer isso. E ela sabe o que tem que fazer. Porque eu acredito que seja uma pessoa que tem uma noção religiosa, né? Tem, assim... Sabe o que precisa fazer, mas a pessoa escolhe não fazer. Aí a responsabilidade é toda da pessoa, né? O mal se origina onde? Dentro de nós. E a cura, aonde ela se encontra? Dentro de nós. Eu não estou criticando o caso, não. Eu estou usando o caso como um exemplo. Como exemplo e até também para reflexão minha, né? Porque eu tenho diversas comorbidades, vamos dizer assim, né? Que eu sei que são frutos dessas desorganizações que eu mesma criei, né? Então, como todos nós, né? Então, lembrando que aquele amigo espiritual falou, antes de dormir, peça perdão ao universo, né? E também diga para o pessoal, olha, gente, se alguém está em algum cantinho, em algum buraquinho escondido, com medo de mim, pode sair, está perdoado. Eu não, né? Foi como aquele vídeo que a gente recebeu daquele rapaz dizendo o seguinte, por preguiça de no próximo encarnação tem que ficar acertando os ponteiros, eu já estou perdoando todo mundo agora. Então é isso aí, né? É isso aí. Não se preocupe, pode sair, se está escondido, se está passando ao lago, não se preocupe. Isso é uma oportunidade, né, gente, de você ficar livre de dores. Um simples perdão, eu preferi sentir dor do que perdoar, fala sério, né? E veja também... Será que está doendo tanto assim? E veja também esse momento, Verinha, você falou agora, no caso da Olga, né, da senhora né? Que oportunidade nós, que estamos aqui nesse momento, estudando isso, ouvindo isso, estamos tendo, de pedir perdão e perdoar. É uma oportunidade incrível. Lembrando que a água que passou debaixo da ponte, do rio, ela não vai passar de novo. A mesma água não vai passar de novo, não. Virá outra, mas aquela que passou, passou. Então, a gente está tendo uma oportunidade ímpar agora, de todos nós, cada um de nós que se encontra aqui nesse momento, de perdoar. Lembrando que se perdoar, o olho não cai, o nariz não cai, a boca não cai, nada cai. Nada vai cair. E perdoar e pedir perdão. Vai cair o orgulho, né? Que vai cair, vai se esfacelar. Então, pede perdão e perdoa. Pede perdão e perdoa. Se nós conseguirmos, sinceramente, nesse momento, cada um com seu cada qual, pedir perdão a todos aqueles a quem um dia feriram e perdoar todos que um dia nos feriram, o problema, grande parte do nosso problema está resolvido. Mas eu pedi perdão e ele não me perdoou. O problema agora é dele, não é mais meu. Eu, sinceramente, pedi perdão. Ele não aceita? Meu amigo, agora a bola está com você. Acabou. Eu vou reparar o que eu fiz, aí eu vou ter tanto que ele falou, nós vamos ter oportunidades de reparar. Agora, o principal eu fiz, pedir perdão sinceramente. E estou perdoando todo mundo, sinceramente. Grande parte do peso eu tirei.
Agora o resto é administrar isso aí, como o Paulo fez. Devo sim, vou pagando, cuspi na cara e vou resolvendo. Mas está todo mundo perdoado e acabou. Essa é a oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Que eu vejo, esse estudo trouxe para mim essa, sabe? Ó, é agora, hein? É agora. É agora. Nós estamos agora na posição da senhora é. Da senhora é. Me perdoa que você está liberada. Rose, Fale. é que o ser humano realmente é complicado, né? São pessoas difíceis realmente, né? Bem, eu tiro por mim, né? Então, eu vejo assim, é porque ainda não entendeu o que é o perdão. Porque muitas vezes a pessoa não quer perdoar porque acha, ele não merece o meu perdão. Entendeu? Então não entende o perdão, porque o perdão vai beneficiar muito mais aquele que perdoa do que aquele que foi perdoado. Entendeu? Então, as pessoas ainda não entendem, quer dizer, algumas pessoas não entendem, né? Essa questão do perdão. Porque quando eu perdoo, o benefício maior está sendo para mim. O outro é beneficiado, mas eu vou ser beneficiada tanto quanto, né? Então, esse entendimento ainda não, muitos não conhecem ainda, não sentem isso, entendeu? O alívio que a pessoa vai sentir, né? Uma vibração maior, é uma reparação, né? Sana a dívida, mas isso, o benefício é para quem? É para aquele que perdoa. Eu me lembro. É mais para aquele... Oi. Eu me lembro tanto. Desliga seu microfone um pouquinho. Eu me lembro uma vez na mesa mediúnica, um amigo, né, um irmão que chegou, ele estava perseguindo alguém, era um terrível perseguidor. E eu conversando com ele, eu falei, olha, há quanto tempo você não dá um sorriso? Eu disse, há quanto tempo você não faz uma coisa boa, você não tem uma sensação boa? É por causa disso aí. Você está acorrentado a ele. Aí ele virou para mim e disse assim, mas acontece que se eu não buscar a justiça, ele vai ficar numa boa. Eu vou dizer, mas aonde isso está escrito? Ele não é porque você vai perdoá-lo ou nem perdoá-lo, se afastar dele, porque até perdoá-lo leva um tempo. Se afastar dele é que ele não irá deixar de reparar os seus erros. Se ele agrediu a lei, ele terá que se reajustar com a lei. Só que não cabe a você fazer a cobrança. Aí ele olhou para mim assim. Tem o exemplo também do Divaldo, né? Sim, ele virou-se para mim. Tânia, desliga aí para mim, por favor. Depois eu desligo mesmo. Ele virou-se para mim e disse, é? Quer dizer que se eu deixar ele de lado, ele vai pagar pelo crime dele assim mesmo? Ele vai pagar pelo crime dele? Aí a minha resposta foi, vai, claro que vai. Ele não errou? Ele vai ter que pagar. Você não precisa ficar agarrado a ele para que ele pague. Aí ele disse, eu não sabia. Ele não sabia. Ele achava que o outro só ia pagar pelos erros, né? Era como ele dizia, se ele ficasse ali grudado. Aí ele falou, mas eu não vou perdoar, não. Eu digo, não precisa agora. Que a ideia era ele se desligar. Ele, não, eu então vou conversar com o pessoal aqui, não sei o quê, eu não vou ficar mais perseguindo ele, não. Mas você tem certeza que ele vai pagar pelos crimes dele? Eu disse, pode deixar isso aí. Não se preocupe com isso. Ele achava que ele precisava estar ali, entendeu? Então ele sendo agente da justiça. Então ele se desligou. Logicamente que ele não perdoou logo, mas já foi o primeiro movimento. Ele parou de agredir. Agora o outro tinha lá suas problemáticas a resolver também. Entendeu? Então, como a Tânia falou, o sujeito acha que ele tem que estar ali. Ele tem essa dificuldade de compreender isso. Por isso que na oração, o que a oração do Pai Nosso diz?
perdoa na medida, né? Perdoai-me na medida que eu perdoo. Se eu não perdoo, como é que eu quero ser perdoado? O perdão, ele é libertador, né? Ele é libertador, ele vai libertar a pessoa daquele peso que a pessoa carrega. Porque aquele que não perdoa, ele está com aquele peso em cima dele o tempo todo, né? E quando ele passa a perdoar, ele se liberta. Então, ele vai receber muito mais benefícios do que aquele que está sendo perdoado. O que está sendo perdoado também recebe. Mas quem perdoa, né, dependendo do que for, ainda vai receber muito mais. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Bem, meus amigos, já está chegando nosso horário, né? Nós vamos encerrando aqui a nossa reunião. Acho que a nossa conversa acho que foi bem proveitosa, deu para a gente, né, ter aquele estalo e que a gente procure, né, fazer como esses amigos espirituais, como a Manuel Filomeno de Miranda, nos instruem, para que a gente possa realmente ser feliz e não sofrer, não sentir tantas dores do joelho assim, não é verdade? Olha, Rose, não fale em dor de joelho não, que eu tenho muita, hein? Mas olha, eu vou te dizer, a doutrina realmente é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente é tão esclarecida, né? Porque antes, né, antes de eu entrar para a doutrina, eu não tinha esse esclarecimento que eu tenho de um tempo para cá, depois que eu entrei para a doutrina espírita, né? Então, é muito esclarecedora. E a pessoa, quando permanece querendo não refletir, não entender, sabe, é difícil, né, da gente aceitar e acreditar que uma pessoa, sendo espírita, como você citou aí, trabalhando numa mesa mediúnica, que ela possa estar ainda com esse pensamento, né? Esse pensamento de não perdoar, porque são as duas coisas mais difíceis para o ser humano, é o perdão e o amor. É amar o outro e perdoar, né? São as coisas mais difíceis. E a doutrina esclarece tanto isso para a gente, né? Mas, infelizmente, ainda acontece isso, né? Muitas vezes. É isso aí, minha amiga. É isso aí, minha amiga. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião e eu vou pedir para a minha amiga Verinha fazer a nossa prece de agradecimento. Verinha, por favor.